Então, vamos lá. Bom dia a todas e a todos. Estamos aqui em mais uma sessão de esclarecimentos respeitantes a uma conferência que foi realizada pelo Conselho Regional de Lisboa e pelos outros conselhos que se associaram a esta iniciativa, sendo o Conselho Regional dos Açores, o Conselho Regional de Coimbra, o Conselho Regional de Évora e o Conselho Regional de Faro. Mais uma vez, e não me canso de repetir, estamos perante uma sessão de esclarecimentos, mas que não pretende dar soluções definitivas em relação às questões que são abordadas, mas estão só a lançar pistas para que todos possam pensar e chegar às suas próprias conclusões de acordo com o que entenderem como sendo o mais razoável, de modo a que possam prestar o melhor serviço ao cidadão. E começamos, sem mais delongas, pela primeira questão colocada ao Dr. Pedro Ruivo, no âmbito da conferência Nova Lei Prazos Judiciais em Estado de Emergência. A primeira questão colocada foi a seguinte: gostaria de saber se entende que o prazo de prescrição previsto no artigo 498 se encontra suspenso e, em caso afirmativo, em que termos? Ou seja, o prazo prescricional que termine durante o estado de emergência, por exemplo, a 30 de abril de 2020, recomeça a contar após o levantamento do estado de emergência e em que termos? É uma questão da doutora Carla Marçal de Azevedo. Olha, muito boa tarde. Aliás, muito bom dia, peço desculpa. Relativamente a esta sessão de esclarecimento, antes de mais, os meus agradecimentos, por um lado, aos Conselhos Regionais que gentilmente me convidaram, e, por outro lado, à participação e à simpática participação de todos que assistiram à conferência e que também estão a colocar estas questões. Relativamente a esta questão em particular, eu se calhar, e em relação às demais, eu irei, por um lado, fazer a partilha aqui da própria lei e iremos acompanhar a pouco e pouco estas questões que vão sendo colocadas através da visualização da própria lei. Neste caso, estamos a falar no essencial acerca do artigo 7º, mais precisamente aqui no âmbito de aplicação do número 2 e do número 3 desta lei 1A de 2020. Eu entendo que efetivamente está suspenso, portanto, nos termos sobretudo do número 3, em que a lei é absolutamente inequívoca. Portanto, em que constitui causa de suspensão dos prazos de prescrição e de caducidade relativos a todos os tipos de processo e procedimentos. O seu âmbito de aplicação terá que ser equacionado no âmbito da efetiva colocação de um processo relativamente a estas matérias. Portanto, nos termos do 498, eu entendo que efetivamente está suspenso. Em que termos é que ele poderá estar suspenso? Parece-me a mim que, no âmbito desta situação, ele interrompeu-se no dia 9 de março e só retomará nos termos do número 2 deste artigo 7º. Ou seja, há este ato, este corte, como se este período nunca tivesse existido, no sentido da prática do intentar da ação, digamos assim. Portanto, entendo que sim, e será talvez a melhor aplicação ou a melhor leitura relativamente a essa questão específica que foi colocada. Deixa-me só fazer aqui um pequeno esclarecimento também que me passou no início, que é o seguinte. Sublinho que estes esclarecimentos são prestados em relação a questões que foram colocadas durante a conferência. Exatamente. E até ao final da manhã seguinte ao dia da realização da conferência, pelo que não será possível a colocação de questões durante esta sessão. Passo então à segunda questão da doutora Mónica Fidalgo, que pergunta o seguinte: o prazo de recurso em processo civil está suspenso, tendo sido notificada da sentença já após o dia 20 de março. O prazo de 30 dias só começa a contar depois de declarado o termo da situação excepcional, certo? Certo. Parece-me que será esse, de facto, o entendimento relativamente a esta matéria. Eu presumo que, por estarmos a falar de um prazo de
30 dias nós estamos perante um processo não urgente e nessas circunstâncias aplicar-se-á então a linha A do número 5. A questão que se coloca aqui é da aplicação da lei. Esta linha A do número 5 não significa que não possam ser praticados os atos. Podem, efetivamente. Podem ser praticados os atos. Mas se ele tiver, efetivamente, suspenso, e por regra estão suspensos, a não ser que se coloquem aquelas condições dispostas na linha A, nesse domínio, parece-me que ele está efetivamente suspenso e só retomará, então, a sua vigência a partir do momento que o decreto-lei o determinar. Relembro apenas uma questão. Quando nós observamos esta linha A do número 5, ela não permite a presunção que, pela mera circunstância de não estarmos perante um ato que necessita uma presença física das partes, ele tenha que ser praticado. A questão não é essa. As condições que são colocadas nesta linha A do número 5 é se as partes entenderem ter condições para assegurar a sua prática através das plataformas informáticas. O mero acesso à plataforma Sítios, que todos mantemos, não significa que tenhamos condições para a prática do ato. Portanto, não é possível pressupor que, como não é um ato que tenha uma diligência, pode ser praticado. Ele pode, mas não tem que ser praticado. Não há uma presunção de continuidade. Lembremos que o número 1 diz que eles estão suspensos. Só reunidas as condições da linha A é que permite então o desenvolvimento da ação nos seus termos exatos. Portanto, parece-me a mim que a resposta é efetivamente certo. Temos aqui uma questão da doutora Ana Luz, que curiosamente te chama Jorge Ruivo, portanto, troca-te o nome, acha que se calhar ficas melhor como Jorge do que como Pedro, mas pronto, a doutora Ana Luz lá saberá. Ela questiona se a violação da norma que impõe a regra da publicidade da audiência em processo de crime. É uma questão julgamento. Sim. É uma questão interessantíssima. Apesar do batismo que a doutora Ana Luz me faz, de certo que se estava a recordar do doutor Jorge Ruivo, nosso ilustríssimo colega, e de facto há efetivamente, não é a primeira pessoa que me chama Jorge Ruivo, tal como já chamaram Pedro Ruivo, ao doutor Jorge Ruivo. Portanto, não é daqui. E não somos família. Ora bem, relativamente a esta matéria específica, de facto, a linha A do número 5 e a linha A do número 7 referem aqui esta questão da execução dos atos, ou da prática dos atos, designadamente por teleconferência, videochamada ou outro equivalente. Quer estejamos perante os processos não urgentes ou urgentes. A questão que se coloca aqui é se esta possibilidade de prática dos atos colide ou não com o princípio da publicidade. É suscetível, na minha opinião, de colidir com o princípio da publicidade. Não obstante o Conselho Superior da Magistratura ter colocado à disposição 157 salas virtuais, como foi dito, pelas várias comarcas do país. Atenção, Pedro, desculpa-me interromper-te, mas atenção, porque nem todos os tribunais têm condições para funcionar em sala virtual. Claro. Eu esta semana que passou estive num tribunal em que o julgamento, para ser realizado em videoconferência através do sistema WebEx, tinha horas limitadas para começar e para decorrer. Até 1 hora poderia ser em WebEx, a partir daquela hora o sistema já não tinha capacidade para. Portanto, peço desculpa por este reparo, mas acho que é importante claro que sim. sublinhar. É importantíssimo. Isso vem precisamente ao encontro das limitações que este sistema tem. É que, por um lado, há desde logo uma questão e que me deixa um bocadinho incomodado, digamos assim, é a falta de previsão normativa da plataforma. O Sítios tem uma previsão normativa, o CITAF tem uma previsão normativa e o WebEx não tem essa previsão normativa.
não está incorporado no nosso ordenamento jurídico. Isso por um lado. Por outro lado, há uma questão em que a mera existência e o acesso aos meios não garante, por si só, a existência de condições que permitam efetuar o ato a ser formalizado, como essas que tu bem referiste. Ou seja, o facto de nós termos estes meios têm que garantir, na minha opinião, têm que conferir idênticas garantias àquelas que existiriam caso a prática dos atos fosse presencial. Ora, atendendo a todos estes pressupostos, o princípio da publicidade, nomeadamente em direito penal, é algo de fundamental. Tem uma consagração indireta no número 5 do artigo 32 da Constituição e tem uma consagração direta no número 1 do artigo 86 do Código de Processo Penal. Ora, nessa medida, o princípio da audiência e do julgamento é efetivamente que ela seja pública. Este princípio advém, sobretudo, da circunstância dos tribunais administrarem a justiça em nome do povo. Este administrar em nome do povo é uma consagração do princípio da soberania popular. E, efetivamente, nessa medida, permite, por um lado, o controlo por parte da comunidade em relação a essa administração da justiça. Uma audiência de julgamento em circuito fechado, apenas para os intervenientes, é possível. Efetivamente é possível. É possível quando esse secretismo está previsto na lei. Esse secretismo, por razões da dignidade das pessoas, por questões de moral pública, ou para assegurar o normal funcionamento do tribunal, efetivamente ele está previsto na lei. Mas é uma claríssima exceção. E essa claríssima exceção, parece-me a mim, até que pela falta de previsão legal normativa que nós estávamos a referir, parece-me ser um obstáculo sério à consagração desta solução como regra. Uma outra questão que nós podemos levantar aqui é a experiência que o nosso ordenamento tem é de fazer videoconferência para audição de testemunhas pontualmente. Outra coisa é fazer alicerçar todo um julgamento numa plataforma. Essa plataforma é essa que não permite o controle público, este controle por parte da comunidade. E nesse aspecto parece-me que é verdadeiramente limitativo. Eu entendo que isso pode suscitar algumas situações que poderão invalidar alguns atos. Mas, obviamente, isso careceria de um estudo mais profundo do ponto de vista prático em relação a cada um dos atos e a cada uma das circunstâncias que fossem analisadas. Mas é suscetível de fazer perigar a validade desses atos. Pedro, a próxima questão é do Dr. Fernando Barbosa Ribeiro, e é a seguinte: um contrato de trabalho a termo incerto para substituição de baixa de determinado funcionário. O funcionário retoma as funções entretanto. O empregador nada diz sobre a caducidade do contrato nos 15 dias que o Código do Trabalho prevê, mantendo o trabalhador a exercer funções e a pagar. Este prazo iniciou e terminou já em tempo de estado de emergência. O prazo encontra-se suspenso, vigora ou foi prorrogado face ao estado em que nos encontramos? Não sendo um prazo judicial, há a eventualidade de ser um prazo para mover uma ação no Tribunal de Trabalho. Daí a minha dúvida se tal questão se enquadra nesta formação. A questão tem aí duas vertentes diferentes, parece-me a mim. Uma delas é a questão da eventual, da situação contratual propriamente dita. Eu entendo que este número 13 e o 4 do artigo 7º abordam no essencial não, abordam só os procedimentos e os processos. Aliás, esta parte final do número 3 parece-me claro. Há quem discorde, vozes muito autorizadas discordam desta posição, mas esta parte final em que se fala especificamente de processos e procedimentos, parece-me que é inequívoca nesse aspecto. Ou seja, os prazos de natureza substantiva não serão afetados por esta suspensão. Portanto, essa é uma questão que, do ponto de vista do direito substantivo, poderá, obviamente, colocar-se. No que diz respeito
às questões de natureza processual ou procedimental, aí sim, aí já me parece que será causa de suspensão. Numa circunstância como essas, o recurso a uma ação para o Tribunal de Trabalho poderá efetivamente estar suspensa. Quaisquer relações diretas entre o trabalhador e a sua entidade empregadora, se estiver em causa algum tipo de prazo de caducidade ou de prescrição, aí não me parece que estejam suspensas. Obviamente que isto carecerá, às vezes, de um estudo mais apurado, mas parece-me que esta será, em primeira linha, a abordagem a ter em relação a estas matérias. A outra questão é da doutora Carla Marçal de Azevedo, novamente, e que pede a tua opinião sobre o alcance do artigo 5º. E a colega refere que interpreta a norma no sentido que se encontram suspensos os prazos nos processos de execução e nos planos prestacionais da Segurança Social com efeitos a partir de 9 de março de 2020. Não obstante, a Segurança Social tem exigido o pagamento, pelo menos da primeira prestação, em planos prestacionais deferidos em data anterior a 9 de março e com primeira prestação com vencimento em 31 de março. Concorda com a exigibilidade desta prestação e das posteriores? Eu penso que o que estará aqui em causa será o artigo 5º do Decreto-Lei 10F de 2020. Esse refere-se especificamente à questão dos planos prestacionais e à eventual suspensão de processos. E que, por sua vez, remete para o número 1 do artigo 7º da Lei 1A. Agora, esse artigo 5º é efetivamente claro. Ele manda aplicar o número 1 do artigo 7º aos planos prestacionais em curso, ou seja, ao mandar aplicar este número 1, ele está claramente a dizer que os prazos estão suspensos. Não há qualquer dúvida nesse aspecto. Parece-me a mim que não carece de grande esforço interpretativo. A Segurança Social estar a exigir esse pagamento já me parece pouco curial, digamos assim. Mas não quer dizer que a parte não os cumpra. Eventualmente poderá cumprir, nada obsta, porque a tal suspensão, tal como os atos processuais, podem ser cumpridos por parte, neste caso, do contribuinte. A questão é se efetivamente é obrigado a fazê-lo ou se há consequências por via desse não cumprimento. Eu entendo que não, porque estão efetivamente suspensos. Não poderão advir consequências do não cumprimento. Entendo eu. A outra questão a seguir é da doutora Carla Amaral e é a seguinte: num procedimento disciplinar laboral, a resposta à nota de culpa já foi apresentada durante o presente estado de emergência, tendo sido arroladas testemunhas pelo trabalhador. O prazo para a realização das diligências probatórias encontra-se suspenso. A advogada do trabalhador pode invocar que não reúne os meios necessários para assegurar a audição das testemunhas por videoconferência? Esta é uma situação que me parece que, de certa forma, já foi abordada até quando falámos um bocadinho sobre as questões laborais. De certa forma, porque, vamos ver, não estando os processos disciplinares a correr junto das entidades identificadas no número 1 e no número 6 do artigo 7º, e sendo esta uma norma excepcional, o mesmo não comporta aplicação analógica. Portanto, não estarão suspensos os prazos que correm dentro do prazo do processo disciplinar. Por outro lado, também não me parece que possa ser feita como que uma interpretação extensiva relativamente à linha B do número 6 do artigo 7º. Portanto, também não me parece que a isso possa ser abrangidas as entidades particulares, os empregadores privados. A única questão, o único efeito prático que poderá ter este artigo 7º aborda essencialmente as questões da prescrição ou da caducidade e que essas sim poderão efetivamente influir no âmbito do procedimento disciplinar. Agora, já estando a correr, tendo sido praticados atos, eu entendo
parece-me a mim, que o processo disciplinar poderá efetivamente continuar. Esta impossibilidade desta audição e o impacto que esta eventual impossibilidade da audição terá na licitude do procedimento disciplinar é uma questão complexa em si mesmo. Mas aí não vejo como não há uma aplicação direta, deste artigo 7º. Parece-me que poderá ser aplicado de uma forma como uma solução possível, mas não há para mim uma leitura em que se possa aplicar diretamente os mecanismos, nomeadamente a questão da possibilidade de audição das testemunhas por meios de comunicação à distância. Portanto, aqui, será que isso vai tornar o procedimento disciplinar ilícito? É uma questão complicada. Parece-me a mim que terá que ser fortemente ponderada por parte do julgador, sendo certo que, numa circunstância como esta, a aferição da licitude dessa circunstância só poderá ocorrer, parece-me a mim, mais tarde, em sede de processo judicial. Mas não há uma solução clara ou óbvia relativamente a essa questão. Mais uma questão agora da doutora Edna Loyola, que questiona como ficam os prazos, 30 dias para a distribuição da ação no regime de apoio judiciário, apesar de não se tratar de prazo judicial. Eu suponho que a questão aborda essencialmente o prazo que consta da lei do acesso ao direito aos tribunais que os patronos nomeados tenham para intentar a ação. Ora, esta é uma questão que se prende, por um lado, com a linha C do número 9, parece-me a mim, que se prende essencialmente com essa questão, ou seja, os procedimentos, aliás, peço desculpa, com os procedimentos administrativos que estejam aqui a correr, portanto, aplicar-se-á aquela questão, e nessa medida, o que está aqui em causa é se trata de um procedimento urgente ou um procedimento não urgente. Ora, por outro lado, também temos que ter aqui em atenção outra questão no âmbito deste artigo 7º, que é que consideram-se também urgentes, sobretudo através da linha A, os processos e procedimentos para defesa de direitos, liberdades e garantias, lesados ou ameaçados de lesão, nos termos da lei do regime do estado de emergência. E aí, nós efetivamente, aí já temos uma outra situação, que é, no artigo 6º desta lei, temos então aí essa situação, que é precisamente o direito de acesso aos tribunais, que está expressamente previsto no regime do estado de emergência. E, portanto, a lei, à luz deste artigo 7º, considera um procedimento urgente. Portanto, nesse aspecto, correria nos termos dos procedimentos urgentes e nos termos do artigo 7, do número 7 do artigo 7º, mais precisamente. Outra questão que se coloca é, então, mas há possibilidades de intentar a ação para a qual se foi nomeado? A própria lei do acesso ao direito aos tribunais parece-me que dá aqui uma certa resposta. E parece-me a mim que não existindo ainda condições, porque faltam documentos, porque não é possível reunir adequadamente ou em condições de sigilo com o patrocinado, parece-me a mim que terá que ser comunicado ao Conselho Regional respectivo e, nessa perspectiva, pedir uma prorrogação do prazo relativamente à circunstância de poder ser intentada a ação. Não obstante a urgência do procedimento, se não há efetivamente condições para o fazer, poderá, na minha modesta opinião, poderá ser feito essa circunstância, embora justificando adequadamente e fundamentadamente a impossibilidade de intentar a ação. A próxima questão é da doutora Isabel Gil Ramos, que refere o seguinte: tenho uma decisão administrativa de órgão autárquico, a qual pretende impugnar judicialmente o ato administrativo, que em nada tem a ver com contencioso pré-contratual. A colega diz que considerou que o prazo para impugnar
a caducidade, encontra-se suspenso nos termos do número 3 da Lei número 1/2020. E queria esclarecer se o entendimento está correto e se a Lei número 4/2020 alterou e se o prazo tinha que ter sido cumprido. Ora bem, por um lado temos aí desde logo uma questão que é a qualificação dos prazos. Logo aí temos um fator de alguma incerteza. Trata-se de um prazo, efetivamente um prazo de caducidade. Quem diz em relação a esta questão, diz em relação a todas as outras, ou seja, nós nessa medida nós temos sempre que fazer um exercício complexo, que é o exercício de qualificação do tipo de prazo que temos à frente, nomeadamente esta questão. Não temos dúvidas que se trata de um prazo de caducidade e genericamente falando, sem abordar até ainda especificamente esta matéria, se trata de um prazo de caducidade, efetivamente está suspenso. Nos termos do número 13 e do número 4 do artigo 7º, a questão parece-me que será efetivamente clara nesse aspecto. Não houve, por outro lado, não houve alteração, não houve qualquer alteração introduzida neste artigo 7º, nestes número 3 e número 4. Portanto, todo o regime, ou ambas as disposições que se referiam, quer seja à prescrição, quer seja à caducidade, mantiveram-se inalteradas desde essa última redação, desde a primeira redação, melhor dizendo. Portanto, aí eu não vejo que haja alteração nesse sentido, e tratando-se efetivamente de um prazo de caducidade, tal como se tratasse de um prazo de prescrição, que não é o caso, mas em ambas as situações consideram-se suspensos, não tenho grandes dúvidas nesse aspecto. Temos aqui mais uma dúvida, que é da doutora Teresa Mafalda Felgar, que questiona o seguinte: em relação à linha C do artigo 9º da Lei número 4/2020, ela questiona se aplica ao prazo concedido a proprietário de prédio degradado através de notificação pela autarquia local para realizar obras. Essa é uma questão curiosa, porque não é, talvez não seja assim tão clara. Porquê? Mais uma vez, quando nós estamos perante qualquer tipo de prazo, nós temos que o qualificar se ele se representa, neste caso, um procedimento urgente ou um procedimento não urgente, porque o regime aplica-se aos procedimentos administrativos em igual medida de como se estivéssemos a falar de uma ação judicial. Portanto, nessa questão, este será um prazo urgente. Parece-me que estaremos perante uma situação que se enquadra no número 3 do artigo 13º-B do NRAL, do novo regime do arrendamento urbano. E apesar de não ser o Dr. António Marcos Batista, que é efetivamente o grande especialista nesta matéria, parece-me que efetivamente se trata de um prazo urgente. Então, se se trata de um prazo urgente, ele continuará nos termos do artigo 7º. Portanto, estaremos perante essa situação. Agora, dependerá sempre da qualificação que se faça. Esta não é uma questão assim tão simples, até porque depois, em termos da prática por parte da autarquia local, também há limitações em face do funcionamento de cada uma das autarquias. Portanto, também aí poderemos ter algum entendimento que seja um bocadinho dissonante. Agora, à partida, se tratar efetivamente do prazo disposto no número 3 do artigo 13º-B do NRAL, estaremos perante um prazo urgente. E nessa medida ele continuará nos mesmos termos em que continuaria qualquer outro procedimento nos termos do artigo 7º. Portanto, eu julgo que sim. A questão seguinte é da doutora Teresa Alves Pereira e ela coloca a questão nesta forma: tendo uma entidade, enquanto dono de obra, sido citada no dia 31 de março de 2020 para a ação judicial interposta pelo empreiteiro para a resolução do contrato de empreitada, este prazo mantém-se suspenso após a entrada em vigor da Lei nº 4/2020, já que não se trata de contencioso pré-contratual conforme previsto no número 1 do artigo 7º-A da Lei 1/2020 na redação atual. No caso, a apresentação de contestação, apesar de ser feita via CITAF,
Implicará a obtenção do processo instrutor em suporte físico, consulta do mesmo e pedido e análise de informações por parte dos serviços de fiscalização da obra. Desde já agradeço a atenção dispensada e fico a aguardar a resposta. Parece-me a mim que estaremos aqui num processo não urgente. Estando num processo não urgente, reconduz-se aqui esta situação à linha A do número 1 do artigo 5º. E nesse aspecto, a tramitação exige que estejam reunidas as condições ali dispostas. Nomeadamente, os atos podem ser praticados, portanto isto coloca sempre ali, sejam presenciais ou não presenciais, podem ser praticados e aí abre-se efetivamente essa possibilidade, desde que todas as partes, leiam-se aqui, neste caso, partes do ponto de vista alargado, tenham condições para assegurar a sua prática. A questão que se coloca é, este entendam coloca, obviamente, do lado da parte, a circunstância de poderem estar ou não reunidas essas condições. E num caso como este, parece-me a mim, que, por um lado, a mera circunstância de nós podermos aceder ao CITAF não significa que estejamos em condições para praticar o ato. Porque uma coisa é estarmos em condições de formalizarmos o ato. Outra coisa é estarmos em condições de o podermos preparar adequadamente para a sua formalização. Essa consulta, essa exigência do ponto de vista da verificação dos factos é em si mesmo fundamental. Portanto, eu entendo que a resposta a dar será sempre, por um lado, comunicar que não há condições para a prática do ato, após serem estado por despacho, diga-se, porque essa situação não me parece, mais uma vez eu digo, é um bocadinho em linha com aquilo que já tinha dito anteriormente, não há como pressupor a circunstância de estarem reunidas condições pelo mero acesso. Ainda assim, dependerá sempre de um despacho fundamentado que mande prosseguir a ação, porque senão não há forma das partes saberem se o processo continua ou não continua, como é óbvio. Portanto, numa circunstância como estas, teremos sempre que aguardar, ou então comunicar até de modo próprio, dizer que não há condições neste momento e, como tal, há discordância com uma eventual continuidade dos autos. Parece-me. A próxima questão é da doutora Marta Mourão e é a seguinte: deve considerar suspenso o prazo para pagamento de guia de custas em processo de recurso de contraordenação, apesar das mesmas terem um prazo para pagamento? Ora, o Estado e as custas normalmente não costuma ser particularmente benévolo. Agora, a questão que se coloca aqui é que tipo de prazo estamos nós a falar? Obviamente que não se tratam de prazos urgentes. Por outro lado, tratam-se de prazos em que podem ser praticados, quer estejamos em contraordenação, quer estejamos noutras circunstâncias. Às vezes, noutras circunstâncias, até é possível pedir o pagamento em prestações, etc. Portanto, existe sempre a prática de atos ou há a possibilidade da prática de outros atos no decurso do prazo de pagamento das custas. Por todas estas razões, e não havendo na lei exceção relativamente às questões que dizem respeito ao pagamento de custas, parece-me a mim que onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir e, como tal, parece-me que estarão suspensos. Poderão ser pagos? Claro que sim. Poderão não ser pagos? Também me parece que sim. A questão é, advirão consequências, um bocadinho na linha daquilo que nós tínhamos falado ainda há pouco acerca dos planos prestacionais da Segurança Social. Advirão consequências da falta de pagamento? Parece-me a mim que, atendendo à suspensão dos prazos, não deverão advir quaisquer consequências para as partes pela falta de pagamento. Mas, obviamente, aqui o Estado e as custas é sempre muito complicado. A cautela é melhor pagar. A cautela, se puder, é melhor pagar. Se puder, é melhor pagar, basicamente. É isso mesmo, é isso mesmo. Para evitar problemas futuros, não há como. Caso exista essa possibilidade financeira, é preferível.
A próxima questão da doutora Sandra Amaral Gomes é a seguinte, e é relacionada com o ponto 6, a linha B do artigo 7º da Lei 4/2020. Uma exequente empresa coletiva grande litigante poderá vir invocar como prejuízo irreparável a não realização de uma diligência de penhora, nomeadamente a penhora de um saldo bancário ou de um vencimento, com o fundamento que, atendendo ao estado económico, existe uma grande possibilidade dos executados procederem ao levantamento dos seus depósitos. Se entender que tal é possível, qual será o prazo que o Tribunal terá para se pronunciar? Será o prazo geral? Parece-me a mim que, em relação a este normativo, a questão não é tão evidente como à primeira vista nos possa parecer. Quando aqui, na linha B do número 6, se diz ficam também suspensos quaisquer atos a realizar em sede de processo executivo, ficam nos termos deste artigo. Ou seja, nos termos deste artigo, tudo o que não seja urgente, efetivamente fica suspenso. A questão é que a lei considera urgentes a prática de alguns atos em sede de processo executivo. E eu entendo que, nessa medida, é possível que sejam praticados, nomeadamente a questão dos registros de penhora. E as penhoras, nos termos do 755, número 5, 768, número 2, 772 e 783, todos do Código de Processo Civil, esta situação é perfeitamente possível de haver o registro da penhora. Outra coisa é a efetivação da diligência de penhora. E aí sim poderá acontecer outra coisa. Mas, e aí, obviamente, os agentes de execução não irão proceder à remoção de bens, etc. Agora, se estivermos a falar tão somente de uma penhora de um saldo bancário, que por regra é feita por via telemática, obviamente que aí parece-me que está perfeitamente autorizado no âmbito destas diligências urgentes. Portanto, não obstante esta suspensão é feita nos termos do próprio artigo 7º. Portanto, nomeadamente os registros de penhora poderão ser efetuados também, porque senão corre-se aqui o risco de termos uma situação algo iníqua. Recordemos também que, por exemplo, mesmo em férias judiciais, o registro de penhora é algo que é permitido no âmbito das execuções. Portanto, penso eu que estamos nesse domínio em que há algumas exceções em relação a esta formulação que parece totalmente abrangente, mas que permite também esta leitura em relação a estes atos urgentes no âmbito da ação executiva. Agora temos aqui uma questão de Évora, do nosso colega Dr. Erlander Santos, de quem tive o grato prazer de ter sido professor há muitos anos atrás, não muitos, para aí 2 ou 3 só, não mais do que isso, e coloca a seguinte questão. Nos termos do artigo 7º, número 9, a linha B da Lei 4/2020, os prazos nos procedimentos contraordenacionais, sancionatórios e disciplinares, incluindo os atos de impugnação judicial de decisões finais ou interlocutórias, que corram termos em serviços da administração direta, indireta, regional e autárquica e demais entidades administrativas, designadamente entidades administrativas independentes, bem como os que corram termos em associações públicas profissionais, estão suspensos. Esta suspensão abrangerá também os prazos nos processos inspectivos instaurados pela ACT ao abrigo do artigo 10º, número 1, a linha A da Lei 107/2009, de 14/9, nomeadamente no que respeita à notificação para a apresentação de documentos. Este conjunto de normativos que consta aqui da Lei 107/2009 é particularmente delicado. A lei considera a prática destes atos, estes prazos correm em férias. Não lhes chama urgentes. E a questão aqui deixa-nos ali um bocadinho na dúvida. Mas a verdade é que não lhes chama urgentes. Os atos correm efetivamente em férias. Como qualificá-los? Estão suspensos ao abrigo do número 1? Não estão suspensos porque
O regime, lá está, em relação àquilo que nós temos vindo a dizer, quer estejamos perante os processos, quer estejamos perante os procedimentos, temos que os qualificar quer como urgentes, quer como não urgentes, e, consequentemente, aplicamos o respectivo regime, quer seja aos processos, quer seja aos procedimentos. Aqui a mesma coisa. Agora, este tem aquelas características especiais, que é, à partida, eu estaria inclinado a dizer que, efetivamente, está suspenso. Porque a lei, embora considere que os prazos correm em férias, não lhe chama deliberadamente urgente. E se sente a necessidade de dizer que os prazos correm em férias, é porque não pretende chamar urgente, mas ainda assim faz essa ressalva. Esta é uma interpretação, mas admito perfeitamente que seja algo de controverso. Um bocadinho na linha daquilo que nós tínhamos dito em relação às custas e às guias para pagamento de custas. Se é possível cumprir, vamos cumprir. Se não é possível cumprir, eu acho que há cautela, eu invocaria essa situação da impossibilidade de cumprimento relativamente à junção dos documentos, atento o estado de pandemia. Não deixaria era sem resposta essa situação. Temos aqui mais uma pergunta que se divide em duas, da doutora Maria José Fernandes. Começamos pela primeira situação que ela coloca, que é a seguinte: o prazo de interposição de recurso de sentença penal em processo não urgente corria termos em 9 de março de 2020 e terminava a 19 de março, estará suspenso. Entendimento que, face à luz do regime em vigor, apesar de não ser um processo de partes, o prazo estará suspenso até que seja proferido despacho do Tribunal a determinar a sua prossecução, caso não haja oposição de nenhum dos sujeitos processuais, pelo que retomará só a partir de então a sua contagem. Ou, caso não seja proferido esse despacho, com a publicação de lei que determina a cessação do estado de emergência. Concorda? A partir daí retomará então a contagem do prazo em curso, certo? Certo. Mais uma vez, a questão aqui parece-me que está bem colocada. Ou seja, o processo é não urgente, portanto o processo está suspenso. Ele já estava a correr a 9 de março, ele para a 9 de março e prosseguirá o seu curso a partir do momento que o decreto-lei referido no número 2 do artigo 7º o determina. No meio, digamos assim, há efetivamente esta possibilidade. Há esta situação das partes poderem concordar com a prossecução dos autos, mas aí, lá está, tem que haver uma concordância expressa relativamente a essa matéria. Eu entendo que nesse domínio é absolutamente clara a lei e, portanto, concordo inteiramente com a exposição que foi feita relativamente a essa situação. Não vejo que haja aí qualquer obstáculo a essa leitura. A segunda situação colocada pela colega prende-se com um prazo para a propositura da ação de defeitos de obra cuja caducidade ocorria a 25 de março de 2020, se estaria suspenso. Em caso afirmativo, qual a data limite para a propositura da mesma? A colega diz que faz o seguinte entendimento: o prazo está suspenso desde o dia 9 de março e só com a publicação de lei que determina a cessação do estado de emergência voltaria a iniciar a sua contagem. Pedro, se quiseres. Eu concordo com essa leitura. Uma vez que estamos, lá está, perante provavelmente foram denunciados os defeitos a seu passo. A carta, ou a comunicação, melhor dizendo, a comunicação relativamente à denúncia dos defeitos, essa teria sempre que ser feita, porque esse é um prazo de natureza substantiva. Essa não vejo como se poderia evitar. Agora, a questão é a ação propriamente dita. O prazo para a ação, a caducidade para essa ação, entendo eu que efetivamente esse prazo está suspenso desde dia 9 e só continuará a partir do momento em que o decreto-lei disposto ou referido no número 2 do artigo 7º o indique. Portanto, eu acho que sim, concordo inteiramente com essa leitura. A questão seguinte é da doutora Karina Costa e refere o seguinte: fui notificada no dia 17 de março de sentença de incumprimento das responsabilidades parentais e pretendo recorrer.
Os prazos para a interposição de recurso encontram-se suspensos ou começaram a decorrer com a alteração legislativa de 4 de abril? Nesse domínio, parece-me que não se mantêm suspensos. Não se tratando de um processo urgente, e por vezes há questões que se prendem, sobretudo no direito dos menores, às vezes há algumas situações mais originais, mas não se tratando de um processo urgente, aplicar-se-á então a linha A do número 5. E nesse domínio não há, na minha opinião, um reflexo direto em relação a esse normativo, em relação ao regime anterior, o que vigorou até à entrada em vigor da alteração introduzida pela lei 4A. Portanto, nesse aspecto, mais uma vez, teremos que dar cumprimento aqui aos trâmites dispostos na linha A do número 5. Até lá está perfeitamente suspenso, entendo eu. Depois temos aqui uma questão da doutora Joana Viegas, que é a seguinte: um processo que decorre numa Câmara Municipal, no qual a parte é notificada da decisão de embargar a obra por não terem sido respeitados os necessários atos administrativos de controle prévio, no caso concreto era o licenciamento, e concede o prazo de 30 dias para a reposição da situação. Este prazo está suspenso, a lei não é clara, mas da interpretação da colega, ela entende que o prazo está suspenso ao abrigo do disposto no número 9, a linha B do artigo 7º da lei número 1A, 2020. Mais uma vez, aqui a questão depende da qualificação do procedimento. Trata-se de um procedimento urgente ou de um procedimento não urgente. E isso vai fazer depender o destino desta situação. O prazo, dependendo desta qualificação. Agora, por outro lado, poderá haver aqui também uma outra leitura. É assim, eu confesso que não tenho presente se trata de um procedimento urgente ou não. Eu penso que se tratará de um procedimento urgente. Então, nesse domínio, o prazo continuará nos termos do número 7. E só poderá continuar adaptando, obviamente, com as devidas adaptações, poderá continuar. Agora, a questão aqui poderá também levar a outra circunstância. O facto de não estar a ser respeitada esta decisão de embargar, o facto de haver aqui esta situação, até pode levar até à continuidade da obra, poderá levar aqui a uma série de danos mais complicados. Não é totalmente claro, e tal como eu estava a dizer, não tenho absolutamente presente se trata de um procedimento urgente ou não. A minha intuição é que sim, mas vale o que vale. Agora, nessa perspectiva, ele continuará nos termos do número 7 do artigo 7º e naqueles termos exatos. Enfim, mas é algo que me deixa algumas dúvidas também. Em processo penal, tendo a leitura da sentença ocorrida no dia 20 de abril de 2020, o prazo para eventual recurso encontra suspenso até à data a definir pelo Decreto-Lei, nos termos do número 2 do artigo 7º da Lei número 1A 2020. É uma questão da doutora Helena Reis. Ora, aqui a questão, a leitura da sentença, portanto, já ocorreu em pleno prazo, digamos assim, de exceção. Nessa circunstância dependerá da qualidade do processo, ou seja, se trata de um processo qualificado como urgente ou um processo que não o seja. Vamos imaginar um processo penal por violência doméstica, por natureza são urgentes. Nessa perspectiva, aplicar-se-á o regime do número 7. E aí, sinceramente, não vejo outra leitura. Se tratar de um processo não urgente, mas tiver havido a continuidade do processo por via, e até por causa disso é que houve esta diligência, esta leitura de sentença no dia 20 de abril, também me parece que continuará. Ou seja, aqui dependerá de várias circunstâncias muito casuísticas que dependerão muito do que terá já ocorrido no processo e do tipo de despacho que estarão na base da continuidade do processo e da leitura da sentença que já ocorreu em pleno período de pandemia. Portanto, aí não consigo dar
uma opinião muito profunda em relação a isso. Dependerá muito do que já aconteceu no processo e da sua eventual qualificação e das razões que estiveram na base da circunstância de ter sido lida a sentença. A questão seguinte é da doutora Alexandra Sofia e é um bocadinho longa, portanto eu vou ler pausadamente. Num processo administrativo em curso num departamento de obras de Câmara Municipal, em que se visa como escopo final a obtenção de licença de habitação de edificação já construída há perto de 30 anos, foi concedido prazo de 90 dias para regularizar a situação na Conservatória do Registro Predial, sob pena de ordem de reposição. Tal comunicação de prazo, que já foi objeto de prorrogação, terá sido expedida no início de dezembro de 2019, pelo que terminaria a partida em 13 de abril de 2020. Sucede que não se conseguiu ainda resolver a questão, pois o prédio urbano está afinal com o registro na Conservatória em nome de uma pessoa, sendo que nas finanças o respectivo prédio rústico onde o mesmo está implantado está matricialmente em nome de uma outra pessoa. Sendo pelo exposto necessário o recurso a diversas fontes documentais, como o processo antigo arquivado na Câmara, e eventualmente recurso à via judicial, se não existir entendimento entre os dois proprietários, o que ainda não se conseguiu. A questão é a seguinte: se à luz dos diplomas que versam sobre esta matéria, deverá considerar-se que este tipo de prazo está de facto suspenso? Ora bem, aqui lá está. Teremos que qualificar o tipo de procedimento que está em causa. Se se trata de um procedimento urgente ou não urgente. Parece-me que se trata de um procedimento não urgente. Não sendo um procedimento urgente, entendo que se aplicará então o número 5 deste artigo 7º. E aí dependerá da concordância de todos. Obviamente que nós, numa circunstância como estas, as entidades administrativas, nós quando estamos mais orientados, digamos assim, para processos judiciais, nós consideramos que tem que haver um despacho que coloca à consideração das partes a possibilidade da continuidade do processo. Num caso como este, terá que ser a entidade administrativa a colocar à consideração das partes a possibilidade de continuidade do procedimento. Agora, também conhecendo os meandros de algumas entidades administrativas, também percebo que talvez não seja esse o entendimento, até porque isso não resulta clara e diretamente da lei. Chegamos lá por um esforço interpretativo que às vezes poderá não ser o mesmo que as entidades administrativas possam ter. Então, eu, na minha modesta opinião, nessa circunstância, eu colocaria desde logo a questão e comunicaria à entidade administrativa não estar em condições e expressamente referir a discordância relativamente à continuidade do prazo, de maneira a salvaguardar algum dano que possa daí advir ou a alguma leitura que se pudesse ter em relação a um assentimento tácito, um qualquer assentimento tácito que o interveniente pudesse ter. Portanto, eu nesse aspecto, há cautela, e mais uma vez, todo este regime exige muita cautela da nossa parte, enquanto mandatários, parece-me a mim que seria essa a atitude cautelosa a ter. Se no âmbito dos processos judiciais já temos alguma experiência, e mesmo assim, temos tido algumas situações um bocadinho originais, tal como eu referi, nomeadamente no dia da conferência. No âmbito das entidades administrativas podemos ter entendimentos muito dispares. À cautela, comunicaria a minha discordância com a continuidade dos prazos relativamente a esta matéria. Uma questão da doutora Cristina Saraiva Coelho. Tendo sido nomeada defensora oficiosa no dia 25 de março de 2020 para instaurar a sessão administrativa especial de impugnação jurisdicional da decisão do Diretor Nacional do SEV, que interferiu um pedido de proteção internacional, e sendo este um processo urgente, deve iniciar-se a contagem do prazo para a instauração da ação a partir do dia 7 de abril? Pois aqui a questão, eu acho que sim, eu concordo efetivamente. Portanto, a leitura que se faz, sobretudo a partir da entrada em vigor da Lei 4A/2020, deverá ser esse o entendimento. A questão que se coloca aqui é se há ou não há condições para a prática do ato.
Naquela questão que nós tínhamos referido ainda há pouco, essa situação não se colocava, era uma situação genérica, digamos assim, e aí poderia, obviamente, ser suscitada a questão da impossibilidade, do ponto de vista prático, de reunir os elementos indispensáveis à propositura da ação. Numa circunstância como este, sendo claramente um processo urgente, esta situação já gera muito mais dúvidas, digamos assim. Parece-me a mim que o prazo deverá efetivamente contar-se a partir do dia 7 de abril e a não ser em circunstâncias absolutamente excepcionais, mas não vejo como, sinceramente, aplicar-se-á o número 7 do artigo 7º. Parece-me a mim. Mais uma questão agora do Dr. Martins Alfaro. Um colega e as testemunhas do Constituinte faltaram uma inquirição de testemunhas no dia 12 de março. O juiz prosseguiu com a diligência e notificou os partos para alegações escritas. Entretanto, foi publicada a Lei nº 1/2020, 19 de março, que determinou a suspensão de todos os prazos para a prática de atos processuais. Suspensão essa com efeitos a partir de 9 de março de 2020. Acha que é possível ao colega vir agora invocar a nulidade superveniente, ou pelo menos a ineficácia superveniente daquela diligência, porque foi praticada durante o período de suspensão? E se assim for, haverá lugar à repetição do ato? Esta é uma questão particularmente interessante, mas eu penso que a leitura que é possível em relação a estas matérias aponta precisamente no sentido que me parece ser um pouco temido por parte do colega. É que, efetivamente, a entrada em vigor a 9 de março desta lei não faz distinção relativamente a uma matéria como estas. Parece-me a mim que a ineficácia daquela diligência atenta à circunstância de não estarem cumpridos os requisitos que o artigo 7º, quer seja na sua primeira versão, quer seja na sua segunda versão, nas alterações introduzidas pela Lei 4A de 2020, mais precisamente, permite perfeitamente essa leitura. Eu entendo que sim. Nesse aspecto, parece-me que haverá lugar à repetição do ato. Entendo que sim. Ainda que, obviamente, isso dependerá muito da própria leitura que o juiz faça da questão. Mas parece-me que é um entendimento perfeitamente possível. A doutora Dulce Batista Semedo questiona o seguinte: no âmbito do processo de execução fiscal, foi notificado no dia 24/3 por órgão de execução fiscal para que a executada constituísse hipoteca sobre os bens imóveis. Encontra-se este prazo suspenso? Deverá ser feita algum tipo de comunicação invocando a suspensão do prazo? A oposição em causa já se encontra no Tribunal Tributário há mais de um ano sem que haja ainda decisão. A outra questão é: sem processo de crime, tendo sido o arguido notificado do despacho de acusação e de que pode requerer a abertura de instrução em 3/4/2020, ou encontra suspenso o prazo, indo terminar em 4 de maio de 2020? Eu começaria pela segunda questão. Em relação à questão da notificação do despacho de acusação, aí eu não tenho grandes dúvidas. Ou se aplica o número 5 ou se aplica o número 7. Número 5, caso não estejam, caso estejamos perante um processo não urgente. Número 7, se estivermos perante um processo urgente. E nessa medida, a questão não parece-me que será efetivamente esse o caso, um processo não urgente, então terá que ser dado cumprimento ao número 5, à linha A do número 5, para haver a prossecução desses autos. Portanto, nesse aspecto, eu acho que ele está suspenso, nos termos número 1, poderá continuar efetivamente nos termos da linha A do número 5. Essa parece-me a leitura a fazer em relação a essa questão do despacho de acusação. Em relação à questão da execução fiscal, aí também me parece que por um lado, isso não deixa de me colocar desde logo a questão da execução fiscal já estar a correr há um ano sem que haja decisão, não deixa de ser infelizmente comum e lamentável, diga-se de passagem, com o enorme atraso nos tribunais administrativos e fiscais, que é assustador e do ponto de vista dos contribuintes
é potenciador de situações desastrosas. Por outro lado, essa questão, esse reforço de hipoteca, digamos assim, relativamente a essa matéria, parece-me a mim, que estará suspenso o prazo para esse efeito. Até porque não entendo que, por aplicação do número da linha C, ainda que não seja expressamente referido, a linha C do número 9, parece-me a mim que estará perfeitamente suspenso. Entendo eu. Ainda que com algumas reservas e tratando-se de administração tributária, lá está outro domínio que nós temos que ter sempre enormes cautelas, porque todos nós sabemos que não é fácil e nem sempre o facto de estar na lei é sinónimo de não ser cumprido. Mas, enfim. Há sempre algumas interpretações especiais da lei, é o pão nosso de cada dia, e depois dessa questão da doutora Dulce Semedo, agora temos uma questão em relação à mesma temática da doutora Eduarda Martins, que questiona relativamente à suspensão dos prazos tributários, relativamente ainda mais especificamente à questão da suspensão ou não da obrigação de comunicação de óbito e entrega do modelo 1 do imposto de selo. Referindo ela que na primeira sessão sobre a suspensão, sobre os prazos judiciais, teria sido referido a questão da suspensão, mas a colega alega que, invoca aqui que não consegue alcançar essa interpretação e que as repartições de finanças que têm contactado entendem que os prazos não estão suspensos. Vamos ver. A questão que nós temos aqui prende-se até com a própria redação da lei, digamos assim. Porque a redação da lei aqui pode gerar, de facto, alguns equívocos. Aqui o número 9, na sua linha C, refere que portanto, aplica-se, então, o regime, quer estejamos perante procedimentos urgentes ou procedimentos não urgentes, aplicar-se-á o regime do número 5 ou do número 7, consequentemente. Portanto, numa participação de um óbito, não se trata de um processo, de um procedimento, aliás, urgente, e nessa medida estará suspensa, a não ser que haja a concordância, não impedindo que o ato possa ser praticado. Ora, nos termos da linha C, do número 9, o que se diz é que estão suspensos os procedimentos tributários no que respeita à prática de atos por particulares. E aí, nesse aspecto, a situação estaria coberta por essa situação. A questão é o número 10, e esta redação do número 10, que às vezes pode, efetivamente, ser algo complexa. Porque a suspensão dos prazos em procedimentos tributários, referida na linha C, abrange apenas os atos de interposição, impugnação, reclamação graciosa ou outros procedimentos de idêntica natureza, bem como os atos processuais ou procedimentais subsequentes àqueles. Ou seja, afastará a aplicação de todos relativamente aos atos que não tenham esta natureza específica. Mais uma vez eu digo, a administração tributária tem sempre uma forma muito peculiar de interpretar os normativos, sendo certo que a redação deste número 10 também veio aqui a ser alterada. Portanto, até à introdução desta redação por via da Lei 4A, podíamos ter um determinado entendimento, e daí a primeira sessão destes comentários, destes pequenos comentários à legislação sobre os prazos, ter uma leitura, e na sua segunda sessão, portanto esta em relação à qual estamos a fazer algumas trocas de ideias, nesse domínio poder ter já uma outra leitura. A questão parece-me que este elenco muito mais fechado, introduzido pelo número 10, faz com que seja efetivamente aqui, eventualmente, possível ponderar a obrigatoriedade de comunicação do óbito, nomeadamente. Porquê? Porque não se trata de um ato de interposição de impugnação, nem de reclamação, nem de recurso,
ou procedimento de idêntica natureza. Portanto, aí nem é subsequente a este. Portanto, parece-me a mim que nesse domínio a legislação pretendeu salvaguardar a administração tributária do regime normal. E aí não vejo como, aí resta-me concordar que efetivamente não há possibilidade de evitar isso. Ainda que talvez pudéssemos interpretar isso, mas muitas vezes a força dos factos, nomeadamente no que diz respeito à administração tributária, leva-nos a ter algumas cautelas adicionais. E aqui não vejo como, se é possível, convém fazer a prática do ato. A questão seguinte é da doutora Paula Abrantes Guimarães e ela questiona relativamente aos beneficiários de apoio judiciário na modalidade de pagamento faseado da taxa de justiça em prestações mensais, esse mesmo pagamento enquadra-se no regime de suspensão dos prazos ou será necessário comprovar que neste momento a sua situação económica se tornou muito mais frágil a quando o pedido de apoio, impedindo-os de cumprir com essa obrigação mensalmente? Caso não se enquadre no âmbito do regime de suspensão, será preferível obter uma alteração do pedido de apoio junto à Segurança Social? Eu concordo com essa leitura, de que efetivamente se revela necessário, atendendo a uma mudança do estatuto económico do beneficiário, de pedir efetivamente uma alteração do pedido de apoio junto à Segurança Social. Eu não me parece que o prazo para pagamento faseado esteja aqui suspenso. Não se trata de um prazo processual tout court. Portanto, apesar de ser praticado no âmbito do processo, a caracterização deste prazo, em que implica o pagamento mensal faseado, parece-me a mim que não há como fazer uma leitura relativamente a ele que seja efetivamente de um prazo processual, propriamente dito. Ao contrário daquele das custas que nós estávamos a falar, talvez haja aqui alguma diferença. À cautela, eu consideraria, das duas uma, talvez fizesse um requerimento no âmbito do processo, colocando à consideração a suspensão dos prazos, invocando precisamente a norma da suspensão dos prazos, aguardando por um despacho, ou então, em alternativa, fazia logo, se efetivamente a situação económica se alterou por parte do beneficiário, eu faria logo um pedido de alteração da modalidade de apoio junto da Segurança Social. Mas é algo que dependerá da qualificação do pagamento faseado, digamos assim. Mas parece-me a mim que será dentro destas duas opções, o melhor para esta questão. O colega Virgílio Ferreira coloca a seguinte questão. Face à lei de suspensão de prazos, designadamente à lei 4A/2020, entende que o artigo 21 do RGAT, que determina a prolação da decisão por um período de 2 meses, se encontra suspenso? O RGAT presume que estejamos a falar do regime jurídico da arbitragem tributária. Presumo eu que seja isso que estejamos aqui a referir-nos. Portanto, nesse domínio, trata-se também de um prazo processual. E nesse, acho que se integra, nomeadamente aqui no âmbito desta leitura que é feita no número 1, peço desculpa, esta leitura que é feita aqui no número 1, no âmbito dos processos e procedimentos que corram termos e demais órgãos jurisdicionais e tribunais arbitrais, portanto, nesse aspecto aplica-se o regime perfeitamente, e nesse domínio, uma vez que se aplica este regime, a questão que se coloca trata-se de um processo urgente ou não urgente. Ainda assim, o prazo para a prolação de decisão, aqui não vejo que haja necessidade, se apenas está para decisão, não vejo que haja necessidade do próprio árbitro de colocar à consideração das partes a continuidade ou não.
pode ser proferida efetivamente a decisão. Aliás, essa questão é expressamente colocada na linha B do número 5, o disposto número 1 não obsta a que seja proferida a decisão final nos processos em relação aos quais o Tribunal e demais entidades entendam não ser necessária a realização de novas diligências, não sendo o disposto número 1 não é impeditivo, ou seja, poderá perfeitamente ser proferida a decisão. Portanto, entendo eu que, nesse domínio, a questão, a decisão pode efetivamente ser proferida e não se encontra suspenso. A última questão da doutora Ana Dias Alves é a seguinte: a questão passa por saber se o prazo de 3 meses para intentar a ação administrativa se encontra suspenso por aplicação do artigo 7º, número 3 da Lei 1A/2020. Lá está a tal questão, a tal qualificação do prazo, no fundo vai um bocadinho ao encontro de uma questão que já respondemos aqui, a questão da eventual caducidade. De facto, aqui há um caráter absoluto nos números 3 e 4 em relação ao que diz, um caráter absoluto, embora com uma exceção, diga-se passagem. Há pelo menos já uma exceção que consta aqui do artigo 8º, mas isso é uma situação que não tem qualquer tipo de aplicação aqui, nomeadamente, e vamos só aqui verificar, é o caso da caducidade dos contratos de arrendamento habitacionais e não habitacionais, se o arrendatário não se opuser à cessão. Portanto, este é um caso, é uma exceção em relação àquele regime. Agora, tirando esta exceção, e não sei se no manancial de legislação que tem saído há alguma outra, confesso que não me apercebi, mas pode ter havido. Agora, tirando isso, o disposto número 3 e o número 4 têm um caráter absoluto, ou seja, os prazos, tudo que são prazos de prescrição e de caducidade, dependendo da sua qualificação, estão efetivamente suspensos. No que diz respeito a todo o tipo de processo e procedimentos. Tratando-se de um processo, parece-me a mim que estará suspenso. Não vejo outra leitura nesse aspecto. Muito obrigado, Pedro, pela clareza dos teus esclarecimentos. E, mais uma vez, sublinho, são esclarecimentos, são pistas para que todos possam refletir relativamente às questões. E o que foi feito hoje foi uma mera sessão de esclarecimentos de questões que foram colocadas durante a conferência e que foram colocadas num prazo de cerca de 24 horas após o final da conferência, pelo que as que forem colocadas simultaneamente com esta sessão de esclarecimentos não serão consideradas, porque o que foi estabelecido foi de forma diferente, porque se pretendia dividir em duas a conferência e a sessão de esclarecimentos, pelo que peço a vossa paciência e compreensão para a situação. Relembro que às 3 horas do dia de hoje teremos a conferência sobre as implicações fiscais no âmbito da Covid-19 e espero ver-vos nessa conferência. O ver-vos naturalmente aqui é virtual, espero que estejam desse lado, espero que os esclarecimentos de hoje tenham sido de muita utilidade, porque acho que foram seguramente, pelo menos em relação a mim, fiquei muito esclarecido em relação às questões que foram colocadas devido à clareza da exposição do nosso orador. Muito obrigado. Até às 3 horas da tarde para as implicações fiscais da Covid-19. Até já. Muito obrigado.